Fala pessoal, Clebson de novo, trazendo aqui mais uma dica para vocês, para ajudá-los no aprendizado do idioma inglês. Mas antes, pessoal, eu recebi aqui uma mensagem do meu pai, né? E a mensagem dizia uma coisa que eu acho, sem querer, ele acertou numa coisa que eu sempre digo lá para os meus colegas, no intuito de ficar atento sobre as possibilidades que muitas vezes estão ao nosso redor e a gente simplesmente não consegue ver, né? Então, no texto que ele me mandou hoje de manhã, ele fala que o texto diz que não é preciso, não basta apenas enxergar, né? É preciso ver e não basta apenas escutar, é preciso ouvir. Então, outro vídeo eu falo sobre isso, né? Trazendo aqui para nós, na questão de aprender idiomas, inglês principalmente, muitas pessoas começam com essa mentalidade de que eu não vou viajar para fora do país, não é? Eu não tenho amigos que falam inglês, no meu trabalho não se usa e por aí vai. Então, cada vez que você vai falando assim, vai ficando cada vez mais difícil, né? E isso que eu tô falando aqui para vocês, eu falei para um colega meu lá do trabalho, né? O nome dele é Daniel. E para quem ainda não sabe, eu trabalho com turismo, né? Então eu recebo, lido com pessoas do mundo todo no meu dia a dia. Então o Daniel vinha uma vez dizendo para mim que para ele era mais difícil pelo fato de ele não estar tendo o contato com os estrangeiros assim como eu, né? E eu falei para ele não pensar assim. No caso, quando eu vou trabalhar, encontro com ele na ida e na volta, né? Já são duas vezes. Como eu, tem outras pessoas que falam inglês. E assim vai. Ele ganhou lá uns livros e aí eu tô, né, dando a maior força e incentivo. Agora, eu vou fazer uma comparação, né, de uma pessoa que tem um contato direto nesse mesmo local, mas que não consegue desenvolver, porque tem uma mentalidade diferente. Ou seja, enquanto o Daniel disse para mim que se tivesse lá com o contato direto ele ia aprender muito mais rápido, que realmente só que você tem que trabalhar com o que tem. Você não pode parar antes mesmo de começar, né? Então eu falei para ele mesmo, veja, ó, pessoa X tem um contato direto, assim como eu, e inclusive tem mais tempo do que eu para conversar com essas pessoas, não é? Porque é da função dele que ele acaba que tem mais tempo do que eu. Mas ele não vai por esse caminho, ele não desenvolve, entendeu, gente? Então assim, já tem uns 6 meses, né, que ele tá começou a ler, estudar, mas às vezes quando a gente se encontra aí, já tá conversando, já tá falando, já tá dando informação, já tá entendendo. Não, ainda não, eu tô ainda no início, eu tô no inglês assim, mas ele não tá desenvolvendo, entendeu? Enquanto que, nesse mesmo período, aliás, depois dele, eu comecei a estudar um outro idioma. Um que é muito mais difícil do que inglês, porque não é tão familiar para nós, brasileiros, né? E eu já estou desenvolvendo, eu não estou perfeito, mas eu já estou desenvolvendo. Inclusive já fiz contatos, troquei números, entendeu, gente? Então assim, por exemplo, ontem, no dia de ontem, eu fui lá nos bastidores da empresa, né? E eu vi um carro que estava fazendo uma entrega lá, o nome desse meu amigo que eu estava falando, que não tem um contato, né, com os estrangeiros diretamente, o nome dele é Daniel. E estava chegando um carro entregando uma mercadoria lá de uma padaria. O nome da padaria era exatamente esse daqui, ó. Agora eu vou tentar aqui botar para vocês. O nome da padaria era essa daqui, ó. Daniel, aliás, é Daniel, né? Aí o que é que acontece? Que é o que eu vou trazer para vocês hoje. Eu vou trazer para vocês hoje o caso possessivo ou o caso genitivo. Ou então em inglês mesmo, possessive case, genitive case. O que é isso? É muitas das vezes quando a gente vê aquela questão da inversão, né, da troca no inglês. O que é que acontece? Por exemplo, no caso do Daniel lá, a empresa, que também se chama Daniel, a padaria, bakery é padaria, né?
Bakery é padaria. Então, assim, em português a gente ia dizer primeiro a padaria do Daniel. No inglês é invertido, só que existe isso daqui, que é o que dá, que faz a ligação entre os dois elementos, né? É um apóstrofe, ou apóstrofo, essa vírgulazinha acima, né? E o S. Então a gente fala primeiro o dono, o possuidor, depois a coisa que ele se relaciona, a coisa que ele possui, pode ser, pode ser ideias, não é? Pode ser parentes, entendeu? Então, primeiro Daniel, aliás, Daniel, né? Daniel, apóstrofo S, a gente vai falar o Daniel como se fosse um plural, com S. Daniels, aí eu já sei que o cara tá falando de uma coisa que vem depois, que pertence, tem uma relação com Daniel. Então, Daniel's Bakery. Daniel's Bakery, ou seja, a padaria do Daniel. Quando eu mostrei isso a ele, ontem, eu tô falando aqui pra vocês ontem, né? Quando eu mostrei isso a ele, eu lembrei a ele. Lembra que naquele dia você falou pra mim que aqui era muito mais difícil? E que eu disse a você que ficasse atento às inúmeras possibilidades que muitas vezes vão estar ao seu redor e você simplesmente não consegue ver? Tá ali uma. Inclusive tem o seu nome. Aí ele falou, o que é baker? Eu falei, a padaria. Diz ali, a padaria é tua. Aí eu expliquei pra ele do jeito que eu tô explicando pra vocês. Ah, agora eu tô entendendo. Por isso que... Entendeu, gente? Muitas vezes quem lembra de desenho animado, do Pica-Pau, às vezes aparece só assim, ó. Joyce. Ou seja, alguma coisa do Joey. É uma loja do Joey. Geralmente aparece em loja, né? Poderia ser Daniels. Alguma coisa do Daniels. Você olha de longe, parece uma padaria. É uma padaria do Daniel. Entendeu? Muitas vezes nem aparece assim. Só que como a marca às vezes vai rodar os locais e tem que transmitir o que é, né? Então, bakery, para ficar mais exato. Então, assim, eu mostrando para ele, e ele ficou assim, lembrando do que eu falei, da questão das oportunidades de estarem perto de nós e a gente não consegue ver, tal qual o texto que meu pai me mandou. Não basta apenas enxergar, é preciso ver. Não basta apenas ouvir, ser hábil para ouvir, né? Não ser surdo. Muitas vezes é preciso escutar. Então aqui, trazendo de novo para cá. Daniel's Bakery. Bakery, padaria. Então, Daniel's, eu leio como se fosse plural, né? Daniel's, mas na verdade é o caso possessivo, que dá relação de posse, de parentesco. Então, Daniel's Bakery, padaria do Daniel. Se eu tenho um carro, né? Em português eu vou dizer assim, carro do Clebson. Na verdade, em inglês é o contrário. Eu falo primeiro o dono, o possuidor, Clebson, é o dono do carro. Então eu vou fazer a ligação no caso do Clebson ser o dono do carro. Então eu falo Clebson, coloco o apóstrofe S, leio como se fosse um plural, né? Clebson's car. Clebson's car, ou seja, o carro do Clebson. É assim que se faz no inglês, certo? Aqui, Sandra's, ou Sandra's, né? Sandra's husband. O que é isso aqui? Husband, esposo, marido, né? Marido da Sandra. Sandra's husband. Sandra's husband. Esposo da Sandra. Certo, gente? Aqui mais uma vez, ó. Trazer pra cá. Clebson's wife. Clebson's wife. Wife é a esposa. Clebson, apóstrofo, S, faz a relação de parentesco, né? Clebson's wife, ou seja, esposa do Clebson. E dentro disso daí a gente pode ir um pouquinho mais além. Eu vou falar assim, o nome da minha esposa é Núbia. No inglês eu falo assim, my wife's name, olha como é interessante. My wife's name, ou seja, o nome da esposa minha, tô indo bem ao pé da letra para vocês entenderem, né? Ó, o nome da esposa minha, ou seja, o nome da minha esposa. É assim que se faz no inglês. My wife's name is Núbia. Ó, my wife's name is Núbia. Então, assim, outro exemplo que eu coloquei aqui, ó. Clebson's English is very good. Clebson's, né? O apóstrofo aqui, o S, o caso genitivo. Clebson's English
is very good. O que é que eu tô dizendo aqui? O inglês de quem? Do Clebson. O inglês do Clebson é muito bom. Então, gente, isso aqui é muito útil para a gente entender como é que funcionam as coisas na língua inglesa. Cai muito em prova. Quem faz concurso, isso aqui cai muito, não é? Eu falo sempre no inglês de uma maneira geral. O inglês é para várias coisas, inclusive quem faz concurso, entendeu? Seja concurso para quem está de fora, quer entrar naquele órgão, naquela instituição, ou para quem já está naquela instituição, vai procurar fazer um concurso interno. Aparece muito. E o que aparece muito? Essas questões gramaticais aqui, que não é o meu foco é a conversação, mas que serve também. Isso aqui não é um conhecimento inútil, certo? Então é isso, pessoal. Quero mandar aqui um abraço especial pro pessoal lá do Maranhão, Coroatá, que é a terra dos meus pais, né? Quero dizer aqui que quando for possível, manda aí puxar aqui pra mim, vinagreira. Quem é de lá sabe o que é que eu tô falando, né? Faz muito tempo que eu não vejo, muito tempo que eu não como. Mandar um abraço aí pra terra de Coroatá, lá no Maranhão, certo? Tô ficando famoso lá por causa do meu pai. Um abraço pro José Carlos, que é padrinho de uma das minhas irmãs. José Carlos, foco naquele áudio lá que eu falei pra você, né? Questão dos concurso interno. Isso é uma coisa pragmática, muito prática mesmo. É coisa que eu já vi acontecer. Então é isso, pessoal. Eu sempre falo que, às vezes, na vida, né? Às vezes não, sempre. Semelhante atrai semelhante. Tal qual o Daniel, focando no que está perto dele, vai atraindo. Então, a padaria do Daniel apareceu para o Daniel. Se ele não tivesse atento, ele não teria visto. Não é? Então, muitas vezes, a gente ajuda alguém e recebe em dobro, em triplo. Muitas vezes nem é da própria pessoa, né? Então, se você gosta de inglês ou conhece alguém que precisa, que quer, que tem interesse em aprender inglês, divulga esse meu canal. É um clique, é de graça, não é? Muitas vezes você vai divulgar para 10, 20, uma pessoa já é o suficiente para transformar a vida dela, né? Muitas vezes, no caso do inglês aqui, transforma a vida da pessoa. E isso se faz apenas com um clique, só compartilhando. Se você já chegou num grau que começou com os conteúdos gratuitos, que é o que eu recomendo no YouTube, é assim que eu faço com outros idiomas. Já chegou naquele platô que não consegue desenvolver mais, chegou a hora de você dar um próximo passo. E aí eu recomendo que entre no método sequencial. Eu vou deixar para vocês aí os links para os cursos online. São bons? São excelentes. Agora, se você tiver a mentalidade certa, né? Se não tiver, você vai estudar na melhor escola do mundo e não vai aprender. Vai morar nos Estados Unidos e não vai aprender, como eu já vi, conheço pessoas assim. Então, por isso que eu foco muito na questão da mentalidade, né? Então, eu vou deixar para vocês os links, vocês entram, podem recomendar para pessoas que vocês acham, né? Que precisam, que querem aprender inglês. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, pensem no que eu falei para vocês, na questão da mentalidade e até a próxima.